Este vídeo é para você que tem procurado entender como fazer seu e-commerce de vinhos vender mais através de ações digitais. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou estar fazendo semanalmente aqui, e essa série tem como objetivo justamente acelerar as vendas do teu e-commerce, principalmente aproveitando a sazonalidade dos próximos meses que a gente vai ter. Então, eu já vou puxar aqui para a tela do meu computador para a gente começar esses insights que eu quero trazer hoje para acelerar o teu e-commerce aí. Beleza, então, o nosso vídeo ele vai passar por três momentos. Quero falar um pouquinho para você sobre o cenário atual do vinho no digital, alguns insights aqui. Depois, o que um e-commerce de vinho precisa ter para converter. E por fim, eu vou deixar um checklist com vocês, que são pilares fundamentais para que, já aplicando eles, vocês consigam sentir uma diferença na performance aí do e-commerce. Beleza? Então vamos começar aqui com o cenário atual do vinho no digital. Então, assim, a gente percebe a cada novo reporte que o crescimento de e-commerce de vinho está acontecendo. Então, também vou deixar aqui na descrição do vídeo esse reporte que teve agora de 2024 para 2025 e a gente pode perceber um crescimento de conversão vinda do e-commerce. Então, ou seja, o consumidor tem ficado cada vez mais digital, ok? Depois, esse consumidor, sendo digital, ele está passando por mudanças no comportamento que impactam diretamente em como a gente tem que se comunicar e também quais ações a gente tem que estar fazendo para alcançar esse consumidor. Então, assim, ele está cada vez mais exigente, tá? O consumidor ele tem tido uma exigência maior, tá, em relação ao que ele compra, o que ele segue e o conteúdo que ele consome. Além disso, ele tem se tornado cada vez menos paciente, ou seja, o consumidor já não gosta mais de ter que esperar. Nunca gostou, na verdade, mas cada vez isso tem se refletido mais no perfil do consumidor, é um consumidor menos paciente. E quando eu falo menos paciente, aqui o que seria, por exemplo, ele não vai esperar mais um frete de 15 dias, beleza? Ele vai comprar na Amazon ou no Mercado Livre que entrega no outro dia. Então é nesse contexto de ser menos paciente. E também ele tem muitas escolhas, né? Pegando de novo esse exemplo, ele não vai comprar contigo, vai comprar no Mercado Livre, ou seja, ele tem diversas outras opções além do teu e-commerce. Então qualquer engrenagem que não esteja alinhada no teu negócio vai fazer ele procurar o concorrente. Outro ponto importante aqui, o consumidor hoje ele é cada vez mais ou muito promotor ou muito detrator. Então assim, ele tem um alcance muito grande nas mãos. Se ele gosta da tua marca e ele faz um vídeo falando bem, ele tem um alcance muito maior do que há anos atrás. Então, ou seja, ou ele vai ser muito promotor da tua marca, ou ele vai ser muito detrator. Já não existe mais um meio termo entre consumidores. E também algo que a gente tem percebido é que o consumidor tem ficado mais jovem, né, uma nova geração surgindo, mais digital, consequentemente. Ele tem buscado cada vez mais conveniência, e aí aqui entra de novo nessa questão de ser menos paciente. Se ele não achar algo rápido no teu e-commerce, ele vai buscar no concorrente. Ele quer, falando especificamente do consumidor de vinho agora, ele quer saber as origens do produto que ele está consumindo e ele tem ficado cada vez mais ligado à sustentabilidade. Então isso é algo que precisa estar conectado com os teus rótulos e com a tua comunicação. Deixei aqui alguns estudos de onde eu tirei essas informações, vou colocar também na descrição do vídeo para que você tenha mais insumos aí para definir estratégias. E isso é algo que todo mundo que trabalha no nosso segmento sabe, mas a gente tem uma guerra crescente por preços e também novos players entrando diariamente. O mercado de vinho tem crescido muito, então a gente vê novas vinícolas nascendo e também muitos novos negócios e marcas de vinho todos os dias iniciando suas operações aqui no Brasil. Então, assim, o que a gente pode ver? O consumidor tem ficado cada vez mais exigente e também a gente tem novos entrantes em grande volume dentro do mercado, ou seja, a concorrência, né, dentro do nosso segmento ela vai ficar cada vez maior. E é por isso que o teu e-commerce precisa ser o fator decisivo para a pessoa comprar de ti. Por isso que eu trouxe então o que um e-commerce
dentro do nosso segmento de vinhos precisa ter para conseguir converter dentro do digital. Então aqui eu separei 5 itens, existem outros, tá? Mas para a gente não aprofundar tanto o vídeo aqui, eu trouxe 5 itens que são itens decisivos para o consumidor decidir se vai comprar de ti ou vai comprar do teu concorrente. Primeiro deles, valor percebido e diferenciação. Ou seja, a gente não vende só o produto, a gente não vende a garrafa. A gente vende um contexto, a gente vende um momento. E isso precisa estar muito forte dentro da comunicação. Enquanto a gente estiver tentando vender o rótulo, a garrafa, a gente vai ficar competindo por preço. Então, assim, a tua comunicação, o teu marketing, ele precisa sair da questão do preço ou promoção e entrar dentro de narrativa, de contexto do terroir, que é aquele produto, do rótulo em si, né, as características daquele rótulo que torna ele diferente, além propriamente das medalhas e também da história da vinícola ou do rótulo. Então, assim, cada rótulo, eu sempre falo, a gente tem quem trabalha com marketing dentro do segmento de vinhos tem uma nova história a cada rótulo. Isso para criatividade é muito bom. Eu sempre dou o exemplo também de se tu for trabalhar no mercado de jeans, né? Tentar vender uma calça jeans é muito mais difícil do que um rótulo de vinho. Porque a calça jeans é chata, não tem história relacionada àquela calça jeans. Mas um rótulo tem toda uma história, tem toda uma construção para chegar lá na prateleira e depois na taça do consumidor aquele vinho. Então a gente tem muita história para contar em cima de cada vinho. E é assim que a gente cria valor. Tá? Quando a gente começa a ter uma narrativa, a gente começa a ter valor. E o que, que é valor? Valor é a diferenciação que a gente dá para os nossos produtos, é a experiência que eles proporcionam e o contexto que a gente está tentando vender eles. Quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente tem uma criação de valor que faz o preço em si ser o menor das análises do consumidor. Próximo item, então, página de produto. Se tu tem um e-commerce e tu não está olhando para a página de produto, provavelmente teu e-commerce não está convertendo bem por conta disso, ou se está convertendo bem, ele poderia converter muito mais. Por quê? 85% da taxa de conversão de um site passa pela página de produto. Ou seja, se a tua página de produto não tá legal, tu tem só mais 15% de chance de tentar fazer essa pessoa comprar. O restante tá tudo dentro da página de produto. Então, assim, essa é a página principal do teu site, é aquela que tu tem que olhar com foco e tentar sempre estar melhorando ela. Trouxe aqui alguns insights que são importantes para dentro de uma página de produto de alta conversão. São eles, primeiro, vídeo de degustação, storytelling do rótulo. Então, ou seja, né, a gente precisa contar a história daquele rótulo. Nada melhor do que contar a história através de um vídeo, colocando ele depois dentro da página de produto. Ou até mesmo gerar esses gatilhos de desejo, né, que o consumidor tem através de um vídeo de degustação. Traz um sommelier, coloca ele a analisar e avaliar aquele rótulo, dando dicas também dentro da página de produto. Isso é uma baita sacada para fazer o teu vídeo ter mais contexto e gerar mais valor para que a pessoa olhe o preço só por último, mas ela já tenha definido que vai comprar antes. Fotos ambientadas e bem elaboradas. Então, assim, hoje, principalmente com IA, a gente consegue ter fotos muito boas sem precisar estar gastando rios de dinheiro. Então, não existe mais desculpa para a gente não ter fotos bem elaboradas e bem ambientadas. Depois, botão do WhatsApp. Tá? Por mais que a gente queira acelerar as vendas do e-commerce, o nosso segmento ele passa muito por essa questão de vendas consultivas. Então, se a tua página de produto hoje não tem um botão de WhatsApp para levar para o teu time de vendas, provavelmente tu está perdendo conversão por conta disso. Depois, calculadora de frete, prazo e incentivo de cupom de primeira compra. Isso são gatilhos que a gente utiliza para ajudar o usuário a decidir a compra dele ou decidir colocar aquele rótulo no carrinho. Então, assim, calculadora de frete é fundamental. A gente atrapalha muito a experiência do usuário
quando a gente deixa para colocar o valor do frete só lá no checkout. Então, assim, vamos antecipar, não tenta esconder o jogo. Se teu frete for bom, ele vai ser bom na página de produto e no checkout. Se teu frete for ruim, aí tu precisa trabalhar nele. Ruim que eu digo na questão de tempo, né? Tempo e custo. Então, isso aqui é algo que faz as pessoas desistirem das compras e por isso que a gente precisa já mostrar na página de produto. Prazo já falei, e a questão do incentivo também. Muitas marcas têm cupom primeira compra, mas querem esconder esse cupom para que o consumidor não veja ou compre sem o desconto. Mas nesse caso é melhor nem ter o cupom. Se tu tem um cupom e tu tem essa política de cupom para primeira compra, que é um grande incentivo, recomendo todo mundo ter, cara, tem que ficar explícito na página de produto, na home, em todos os locais. A maior parte das pessoas que entram no teu site não são clientes. Hoje a taxa de conversão média no Brasil nos melhores e-commerces é 1.5, 1.2. Todo o restante são pessoas que não vão comprar, ou seja, eles não são teu cliente. Então, nós como profissionais de e-commerce temos como objetivo aumentar essa taxa e utilizar todas as estratégias possíveis para fazer isso. E a gente faz isso de várias formas, incluindo essa questão de incentivos para a primeira compra. E prova social, isso aqui também é fundamental, avaliação de outros clientes e também influenciadores ou UGCs, que eu vou falar um pouco depois sobre isso. Se tu faz trabalho com influenciadores, eles precisam estar dentro da tua página de produto. É muito importante esse marketing de influência com bons influenciadores, claro, para a decisão de compra dos consumidores. Então eles precisam estar. A gente vai para o terceiro item, que é ofertas e incentivos. Falei um pouquinho sobre isso agora há pouco na página de produto, mas a gente precisa trazer esses incentivos em todos os momentos da nossa comunicação. E alguns incentivos extras que a gente pode estar trabalhando. Lembra que eu falei, né? Como profissionais de e-commerce, a gente precisa sempre estar trabalhando incentivos para tentar aumentar a taxa de conversão. São eles, trouxe alguns exemplos aqui na verdade, são eles kits e combos. Isso aumenta bastante o ticket médio, então o teu site precisa ter combos e combos não naquele sentido de combos de tinto. A gente pode ir muito além disso, tá? A gente pode trabalhar combos de momentos, combos de estação, combos para presentear. Então tem uma série de outros combos que a gente pode estar trabalhando além do tradicional que todo e-commerce trabalha. Frete inteligente, lembra que eu falei, frete hoje é o que mais desestimula a compra dentro de um e-commerce. Então, o teu time de e-commerce precisa estar trabalhando diariamente para melhorar a performance, seja no custo, seja na entrega, ou no melhor dos cenários, nos dois. Então, assim, tenta entender qual seria a melhor faixa para ter uma entrega grátis. Entrega grátis hoje aumenta muito o estímulo de compra, então faça as contas e veja a partir de qual momento fica atrativo para o negócio ter frete grátis e divulga isso com muita força. Depois a questão do pagamento facilitado também é outro gargalo que muitas operações têm na questão de parcelamento, no sentido de ou pouco parcelamento que não fica atrativo para o cliente, por exemplo, duas vezes só no cartão, ou muito parcelamento onde a gente começa a perder margem por conta das taxas. Então vocês precisam ter um melhor cenário entre ser atrativo para o cliente e ser atrativo para a empresa também. E também quanto menos fricção lá no checkout tiver, melhor, né? O checkout ele precisa ser limpo e transparente. O que isso significa? Quanto menos informação pedir, maior vai ser a tua taxa de conversão. Então não tenta saber o nome do cachorro do cliente nesse momento, né? Deixa para perguntar depois. O checkout é o momento dele passar o cartão ou gerar o Pix e pagar. Ok? Vamos agora então para o quarto item, que é a questão da tecnologia e experiência do usuário dentro do site. Então, assim, teu site ele precisa ser mobile first. O que isso significa? Quando tu for construir banner, layout, novo recurso, plugin, sempre tem que pensar olhando o ponto de vista de quem vai acessar do celular. Hoje a maior parte dos acessos de qualquer e-commerce, tá? Todos que a gente atende e dos que eu já analisei, todos, sem exceção, a maior quantidade de pessoas acessando é via mobile.
Então, teu site ele precisa pensar primeiro na experiência do celular. Recomendo sempre, tá? Entra uma vez por semana, pelo menos, de, de um Wi-Fi ou de uma internet um pouco mais lenta para ver como tá o carregamento do teu site. Isso é fundamental. E além do carregamento, claro, a experiência também que ele está tendo. Depois, categorias estratégicas, como eu falei antes, na montagem dos kits ali, a gente precisa ter categorias estratégicas. Então, kits, ocasiões, presentes, faixa de valores, tipos de uva, tipo de vinho. Então, tem uma série de categorias que a gente precisa estar colocando dentro do site para tornar ele mais estratégico, né? E é aquilo. As categorias, elas ajudam a facilitar a navegação do usuário, consequentemente facilitam a decisão de compra dele. E outro item que eu coloco aqui sempre é a questão de pop-ups com pesquisa comportamental. Ao longo da jornada do usuário dentro do teu site, na decisão de compra dele, a gente pode estar fazendo uma série de coleta de informações para entender o perfil desse cliente, sem que ele se incomode com essas pesquisas. Então, esses pop-ups são muito interessantes. Por exemplo, em um cliente, a gente colocou o cupom 10% que ele tinha, mas para receber o cupom 10% a gente pediu a idade, nome, e-mail, cidade e a preferência do tipo de vinho. Então, branco, tinto, rosé e espumante. E o que a gente conseguiu com isso? Além de aumentar a conversão, por conta de estar mostrando o benefício, né? Lembro que eu falei sobre isso. A gente começou a coletar mais informações sobre os usuários e identificar o tipo de usuário que compra e o tipo que não compra. Isso aí ajudou muito a segmentar a campanha, segmentar e-mail marketing e tudo mais. Então, essas pesquisas comportamentais são muito importantes. Além disso, claro, a questão do Microsoft Clarity. Vou trazer ele em um outro vídeo mais para frente, mas ele é basicamente uma ferramenta que consegue gravar, analisar e identificar o padrão de navegação dos usuários dentro do teu site. Isso aqui, para nós profissionais de e-commerce, é ouro nas mãos. A gente consegue saber exatamente aonde eles estão clicando, quanto tempo eles estão ficando dentro do nosso site, quais páginas eles estão visitando. Então, realmente é uma ferramenta muito boa para mapear a experiência do usuário. Último item aqui, então, redes sociais como motor de funil. Analisando alguns artigos recentes, vou colocar eles na descrição também, cheguei a três grandes conclusões para trazer nesse vídeo. É claro que a gente tem uma série de outras conclusões em relação às redes sociais, mas vamos lá. Primeiro, os consumidores confiam mais em amigos, blogs, recomendações do que em anúncios diretos. Ou seja, né, eu vejo muita marca e vinícola focando toda a energia na parte de geração de mídia paga, né, os anúncios, sendo que normalmente os consumidores confiam muito mais em outras estratégias. Então, em relação a isso, eu trouxe aqui 5 perguntas que seria interessante que tu já fizesse na tua próxima reunião de e-commerce ou de marketing. Primeiro, estamos trabalhando ou podemos trabalhar com UGCs. Não vou aprofundar aqui sobre o que é o UGC, porque não é o objetivo do vídeo, mas aqui no YouTube vocês vão conseguir uma série de informações sobre isso. Estamos trabalhando com influenciadores de forma eficiente, porque a gente tem hoje uma série de influenciadores, eles vêm perdendo relevância, mas ainda existem influenciadores muito bons e que conseguem se conectar com seus mercados. E no mercado de vinhos não seria diferente, tá? Nós hoje estamos nutrindo o nosso blog de maneira estratégica e agora otimizando ele para inteligência artificial, porque né, a gente acabou de ver que as pessoas confiam muito em blogs. E hoje, como as pessoas estão buscando já está mudando. Hoje a gente tem uma crescente de buscas através de, por exemplo, o ChatGPT. E a gente sabe que o que nutre o ChatGPT são as informações da internet. Então, por isso que o teu blog ele precisa estar sendo construído de forma estratégica para que o GPT consiga buscar ele. Também uma explicação rápida, pretendo fazer um vídeo sobre isso mais para frente. Temos programado ou estamos construindo um programa de indicação
isso aqui é uma das melhores formas de escalar a tua receita sem precisar gastar com mídia ou com outros investimentos em anúncio. Programa de indicação é super efetivo, pretendo falar mais dele futuramente também, mas a gente vê que quando a pessoa indica, o cliente tende a comprar de uma maneira mais rápida e também muitas vezes gastar mais, né? Ou seja, aumentar o ticket médio. E estamos acompanhando hoje a NPS da nossa empresa, do nosso e-commerce, porque com a NPS a gente consegue ter uma temperatura sobre como está a satisfação do cliente em relação à nossa empresa, ao nosso produto ou ao nosso e-commerce. A gente, como eu falei, a gente sabe que hoje as pessoas ou são muito detratoras ou muito promotoras. E além disso, quando ela é promotora e ela indica, o cliente tende a comprar com uma maior taxa de conversão. Então, o NPS hoje é uma métrica, um indicador fundamental para qualquer negócio. Outro ponto, Instagram e WhatsApp são os canais de maior impacto para vinícolas e para marcas também. Então aqui também deixei mais 4 perguntas que são interessantes e estratégicas para levar para a próxima reunião. Primeiro, o que a gente pode automatizar ou no WhatsApp ou no Instagram com inteligência artificial? Segundo, realmente o nosso cliente é bem atendido quando cai no WhatsApp? Porque assim, canso de ver também negócios que recebem muita demanda de mensagem, mas a gente vai analisar a performance de atendimento do time comercial e é péssimo, então a taxa de conversão baixa muito. Então, nós, como os gestores de e-commerce, a gente precisa estar muito ligado em como está o atendimento dos nossos clientes, principalmente se a gente tem um grande volume, tá? Hoje estamos segmentando e falando com clientes realmente bons, porque é aquilo, a gente vê disparo de e-mail para toda a base, sem segmentação, sem narrativa, sem contexto, e às vezes a gente esquece de olhar para os melhores clientes e dar um tratamento diferente para esses melhores clientes. E por último, né, estamos utilizando todo o potencial do Instagram para atrair novos clientes, então também essa é uma pergunta bem interessante de se fazer junto ao time. E por fim, no último artigo que eu analisei, os autores concluíram que estratégias de stories e reels funcionam mais do que posts estáticos. Então, a tua estratégia de conteúdo ela tá alinhada a isso, a humanizar a rede social, a estar mais em movimento, tanto nos stories quanto nos reels. E dentro dos stories, tu tá conseguindo mostrar o dia a dia da tua operação, engajar com os teus clientes. Isso é fundamental para a performance do teu e-commerce, tá? Agora, então, dito isso, eu vou deixar esse checklist. O link do que eu estou apresentando aqui também vai ficar disponível na descrição e aí você pode utilizar esse material para ir se guiando. Além disso, o checklist que eu montei vai estar aqui dentro. Então, assim, esse checklist ele é feito em cima de 6 itens que para mim são os pilares fundamentais de qualquer e-commerce que converte. E são os pilares que fazem e-commerces não converter também. Primeiro de tudo, produto precisa convencer. Tá? Então, assim, a tua página de produto que a gente falou ali em cima, ela precisa responder todas as dúvidas antes que o cliente desista da compra e vá para o teu concorrente. Então, isso aí é decisivo para a conversão do teu e-commerce. Dito isso, é claro que existem muitos outros itens que eu poderia estar colocando aqui, que a gente faz, inclusive, na Vinogrowth para os nossos clientes, mas estou colocando aqui 6, 7 itens que eu considero que são fundamentais. Primeiro, vídeo do rótulo, não técnico, mas emocional. A gente não quer saber, o cliente não quer saber detalhes técnicos daquele produto. Ele quer quando ele vai consumir, qual é o momento, algo muito mais emocional. Botão do WhatsApp para levar para as vendas consultivas, calculadora de frete, já falei bastante sobre isso. Medalhas e diferenciais, momentos ideais para consumo. Lembra que a gente vende momento, não garrafa. Prova social e cupom primeira compra de forma visível, tá? Sugiro que se tu não tem uma política de primeira compra, desenvolva uma e depois que estiver desenvolvida, que ela fique de forma muito visível dentro da tua página de produto.
Depois, oferta. Então, assim, incentivo escondido, ele mata a tua conversão. Se o teu negócio tem valor, tu tem que mostrar ele logo de cara. Então não fica tentando esconder as tuas ofertas ou incentivos. Então, vamos lá. Vantagens e benefícios claros. De novo, né? Os benefícios que tu dá precisam ser muito claros para o cliente. Da entrega grátis a partir de R$ 300, isso precisa estar estampado em todo lugar que tu quer comunicar a promoção, por exemplo. Prazo de entrega eficiente. Tá, se teu prazo de entrega hoje não tá bem estruturado, prazo e custo também, tá? Vou até colocar aqui prazo barra custo. Se teu prazo e teu custo de entrega não estão bem elaborados ou de forma eficiente, sugiro que tu pare tudo e foque em melhorar isso, tá? Porque isso é decisivo para o cliente declinar da compra. Formas de pagamento atrativas, de novo, que fique bom para a empresa, mas que fique bom para o cliente também. Frete como argumento, tá? Hoje o frete é muito estratégico, o frete influencia muito na aquisição de novos clientes, é por isso que quanto mais atrativo ele for e que a gente consiga demonstrar ele com argumentos sólidos, mais eficiente vai ser a nossa taxa de conversão. E por último, gatilhos mentais, tá? Escassez, exclusividade e urgência são os que na prática, tá? Pelo menos nós aqui da Vino Growth, vemos que mais funciona. Então, a tua comunicação, o teu copy, ele precisa estar envolvido em gatilhos mentais e esses três é o que mais está funcionando para nós aqui. Perfeito. Agora, estrutura do site. Então, assim, categorias estratégicas, kits, combos e presentes. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vamos colocar isso como um item só. Carrinho dinâmico, ou seja, né, o teu carrinho ali ele precisa estar com um plugin legal que mostre quanto falta para o frete, os produtos que estão, produtos upsell. Então, o teu carrinho aqui ele precisa ser super dinâmico. Botão do WhatsApp precisa ter em todo o site, não só na página de produto. Pop-up com pesquisa ao longo da jornada do usuário dentro do teu site. Então, o teu pop-up com pesquisa, ele não precisa estar somente em uma página, como ele não precisa estar em todas. E, além disso, a pesquisa ela não precisa ser a mesma em todas as páginas, tá? Tu pode ir fazendo pesquisas diferentes, isso inclusive é uma boa estratégia. Instalação do Microsoft Clarity ou Hotjar, dá para entender o que está travando o teu site e garantir que o teu site carregue em até 3 segundos. Hoje, se o site demora muito para carregar, a pessoa tem muita opção, ela vai sair do teu site e vai comprar no concorrente. Então, assim, teu site precisa carregar em até 3 segundos, tá? Isso aqui é fundamental para nós que trabalhamos com e-commerce, isso aqui, inclusive, é algo que a gente tem que estar olhando a todo momento. Depois, posicionamento, tá? Ninguém compra o vinho só pelo vinho, isso aí já ficou muito claro. As pessoas compram para momentos. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente está vendendo momentos e não rótulos ou garrafas. Então, dito isso, a gente precisa ter uma narrativa clara, uma proposta de valor explícita e o posicionamento que nos diferencia. Porque quem não sabe porque é especial vende só pelo preço. Inclusive, eu tenho um post lá no meu Instagram que fala exatamente como construir essa parte de posicionamento. Pretendo também gravar um vídeo no futuro sobre isso. Depois, quinto item, na verdade, rótulo certo, no canal certo, no momento certo. O que isso significa? A gente precisa ter uma coerência em relação aos produtos que a gente está oferecendo, em relação ao nosso público e em relação ao canal que a gente está divulgando. Então, meu mix hoje está coerente com o meu público, precisa verificar se as ideias de ações elas estão correlacionadas com o ticket médio. A gente vê direto quando inicia uma operação aqui na Vinogrowth que quando o cliente monta as ações, né, montava antes da entrada da nossa operação,
Ele queria, por exemplo, colocar um combo a R$ 850, mas o ticket médio histórico do site dele é 350. Então, ou seja, né, a tua ideia de ação está muito acima do teu ticket médio histórico. E não é assim que a gente aumenta o ticket médio. Tá? Então, isso precisa estar muito correlacionado. Às vezes a gente não vende, a gente não sabe por quê, mas na verdade é a ideia que está totalmente errada em relação ao histórico de métricas do nosso site. Outro item fundamental, mix entre rótulos com apelo comercial e rótulos com margem. O que isso significa? Muitos casos, dentro do nosso estoque, a gente tem rótulos que têm um apelo comercial, ou seja, todo mundo quer comprar, mas que eles não têm uma margem tão eficiente. E outros que têm uma margem muito eficiente, mas não têm tanto apelo. A gente chama isso de produtos iscas e produtos esteiras. O que isso significa? Rótulos com apelo comercial, eles trazem muitos novos clientes, por mais que a gente não tenha tanta margem nele. Só que se a gente faz uma conexão entre esses rótulos de apelo comercial com os de margem para produtos esteiras, a gente consegue aumentar nosso ticket médio, aumentar nossa margem e também aumentar nossa base de clientes. Então essa estratégia é fundamental para qualquer e-commerce. E variação de preços sem confusão. O que isso significa? A gente já atendeu empresas que queriam colocar valores diferentes para safras de um ano para o outro. Então, safra 2020, um valor, 2021, outro valor. E isso dentro do e-commerce gera uma complicação na cabeça do cliente absurda. Então, isso foi só um exemplo, tá? Mas tenta ser o mais simples possível em relação ao teu preço. Quando é promoção, é de tal por tal valor. Se não tem promoção, coloca um valor só ali, porque isso vai facilitar a compreensão, né? Quanto mais o teu cliente precisa pensar, menos ele vai comprar. Lembra disso. E por fim, planejamento, tá? Quando a gente não tem um foco, um norte, a gente acaba meio que ficando correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Então a gente precisa ter um planejamento que aproveite datas estratégicas, que dê previsibilidade para as nossas campanhas e que nos ajude a antecipar ações e datas. Além disso, eu recomendo para qualquer negócio e coloco para os nossos clientes aqui também, datas próprias com branding forte, né? O que significa isso? Por exemplo, o famoso 7 do 7 da Shopee do Mercado Livre. Então isso aí influencia muito também na construção de marca e na percepção comercial que o cliente de vocês tem em relação à empresa. E dito isso, então finalizamos esse primeiro vídeo. Espero que com esse vídeo vocês já comecem a conseguir colocar em prática alguns desses insights e espero que se tu tiver dúvida, deixa aqui no comentário e a gente inicia uma troca para eu tentar ajudar ou responder a tua dúvida. Feito? Então valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.